a minha vida, o meu ministério, vai crescer para todos os lados, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar, né, antes de nós ministrarmos a palavra de hoje. Já você vai abrir alguns textos, mas eu queria orar para que a graça de Deus esteja sobre nós, graça para que eu transmita a palavra de Deus para você, e graça para você que está aqui hoje, possa ouvir, deixar o Espírito de Deus processar a voz de Deus dentro do seu interior. Eu tenho uma porção de coisas que o Senhor colocou no meu coração, que eu acredito que tem a ver com o que eu vim fazer aqui hoje, que é transmitir a palavra de Deus, transmitir o mover de Deus para os irmãos, para esse tempo tão importante. Quantos querem receber isso aqui? Diga amém. Jesus disse, em certa ocasião, né, que conforme a medida que medimos, nós seremos medidos. Eu creio que é um Deus que age conforme a expectativa. Em algumas cidades, Jesus disse que não pode fazer muito milagre por causa da incredulidade do povo. Então eu creio que quando nós cremos, quando nós temos uma expectativa única no Senhor, única na palavra de Deus, Deus se move sobre nós. Eu quero dizer para você que veio aqui hoje, não por causa do pregador, o pregador não faz nada, mas por causa da palavra de Deus. Encha seu coração de expectativa. Você veio ouvir a palavra. Ele, uma palavra é um só, e eu tenho certeza que quando você ouvir a palavra, você ouvirá a voz de Deus, e o seu espírito, ele entrará em ebulição. Você vai sair daqui hoje aceso, vivo, alegre, né, recebendo a palavra de Deus, para que de fato você cresça para todos os lados, em nome de Jesus, amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu queria que você orasse agora. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora para que o Espírito, Senhor da graça, venha sobre nós agora, que o Senhor libere da sua vida, da vida do teu Espírito sobre nós, para que tudo aquilo que for falado aqui, seja, Senhor, provido, Senhor, e promovido pelo teu Espírito Santo. Senhor, que eu não venha te falar de mim mesmo, mas venha falar do Senhor, e que à medida que os meus irmãos ouvirem, receberem da sua palavra, a vida deles sejam transformados para a honra e glória do teu santo nome. Como aconteceu, ó Deus, com os discípulos no caminho de Emaús, que quando te ouviam, o espírito deles, o interior dele queimava, o coração queimava. Eu quero declarar, Senhor, que nessa noite, porque o Senhor e a sua palavra são um, Senhor, o espírito, o coração dos meus irmãos serão aquecidos e queimarão com a tua presença, no nome de Jesus. Só quem crê, diga amém, mas diga alto, amém. Aleluia. Eu sou um pastor barulhento, então você não repara não. Lá na minha igreja eu vivo o tempo todo falando para os irmãos, repita, é isso, aquilo. Então você não se escandalize comigo, é o meu jeito de me comunicar com os irmãos, e Deus vai te abençoar poderosamente, amém? Muito bem, 1 de Paulo, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, 1 de Paulo, foi ótimo isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, vamos ler apenas esse texto, já nós vamos voltar em alguns textos, né, aqui da palavra de Deus, mas diz assim o apóstolo Paulo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como, o texto ainda diz que Paulo pensava como menino, mas quando chegou a ser homem, desistir das coisas próprias de menino. Repita comigo assim: Deus trabalha com etapas na nossa vida. Por que Deus trabalha com etapas? Então eu vou dizer algo para os irmãos, você que veio aqui com a sua família, você que tem um desejo de crescer na sua vida, eu quero trazer uma recomendação de Deus para dentro do seu coração aqui hoje, que o segredo do crescimento, ou o segredo de todo o crescimento, é perceber as etapas de Deus na sua vida. Então, para você não esquecer desse princípio, que nós vamos falar só dele a partir de agora, você vai repetir comigo dizendo: o segredo de todo crescimento é perceber as etapas de Deus. Perceba isso que nós estamos falando aqui. Nós vamos decorrer todo o nosso assunto, porque nós vamos crescer para todos os lados aqui nesse congresso, amém, igreja? E o princípio para que nós viemos de crescer é percebermos as etapas de Deus. Veja bem, Deus é um Deus que trabalha com etapas na nossa vida. Em todo momento Deus está trabalhando, Deus está gerando algo dentro do nosso coração. A todo tempo algo está sendo construído dentro de nós. E o que nós precisamos ouvir, receber e perceber é o que Deus está fazendo. Eu queria te fazer uma pergunta, aí no seu coração, você já sabe o que Deus está fazendo? Segura só um pouquinho o teclado, já senta com o string, ok? Eu vou te chamar já. Só para os irmãos prestarem atenção aqui, olhe para cá por favor.
Você percebe o que Deus está fazendo na sua vida nesses dias? Como que eu faço, pastor, para perceber o que Deus está fazendo na minha vida? É quando você olha para o seu interior, você olha para a sua casa, você olha para o seu casamento, você olha para a sua vida, você olha para tudo aquilo que está acontecendo ao seu derredor e percebe que alguma coisa está sendo construída da parte de Deus sobre a sua vida. Eclesiastes capítulo 3 fala um pouco sobre isso. Eclesiastes 3 diz que há tempo para quê? Para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de se alegrar. Se você ler o texto, diz que até tempo de costurar. Olha só que interessante, tem tempo para tudo, mas você não vai achar o texto dizendo, há tempo para perder tempo. Então tem tempo para tudo, menos para perdermos tempo. Muito bem, então Deus trabalha com etapas, ficou claro aí para os irmãos? Se eu não faço, isso vai me custar lá na frente. Então eu preciso estar ligado com aquilo que Deus está fazendo. É por isso que a Bíblia diz que o sábio, ele discerne o tempo e o modo. Eu preciso perceber o que constantemente Deus está formando na minha vida. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, quando eu era menino, eu fiz as coisas de menino. Eu falei, eu pensei, eu agi como menino. Mas agora eu não sinto mais como menino, porque eu me tornei homem. E aí Paulo está dizendo que agora ele pratica a coisa de homens. O que significa basicamente esse texto? Significa que cada tempo deve ser aproveitado na nossa vida. Que eu devo praticar cada etapa da minha vida. Etapa de ser criança é etapa de ser criança. Etapa de ser adolescente é etapa de ser adolescente. Do jovem é a mesma coisa. Etapa de adulto é tempo de ser adulto. Etapa de quem é casado é etapa de quem deve fazer coisas de quem é casado. E assim, sucessivamente na nossa vida. Existe um problema muito grande, é quando nós pulamos também essas etapas. Lá na igreja, muitos anos atrás, eu tive um problema, cheguei num culto, e aí tinha um rapaz muito grande, e aí eu olhei para ele, estava queimado o sol, falei assim, tem algum problema, você estava na praia? Aí eu peguei, fui cumprimentá-lo, os dedos dele tudo rasgado. Eu falei, o que está acontecendo com você? Ele falou, estava soltando pipa, pastor. Olhei, é igual o pastor Alexandre Altão. Eu olhei para ele e falei, você está fazendo o quê? Soltando pipa. Eu falei, com o seu filho, né? Não, sozinho. Ele até brigava com o filho. Sabe o que era aquilo? Era um menino grande. Ele cresceu, mas ele continuou fazendo coisas de menino. É bonito isso? Não tem beleza, não tem alegria dentro disso. Mas era o quê? Comprometer uma etapa da vida dele. É a mesma coisa de você pegar também uma criança querendo ser adulta. Alguns falam que é até bonitinho, mas criança tem que ser criança. Criança tem que fazer coisa de criança. Adulto tem que fazer coisa de adulto. Quando há uma inversão desses papéis, isso começa a comprometer tudo aquilo que está sendo edificado sobre a nossa vida. Então diga comigo assim, eu preciso viver todas as etapas da minha vida. Quando alguém não vive essa etapa, ou se torna um bebê grande, que aqui solta pipa, né? Ou nós tornamos um adolescente problemático, que quis amadurecer muito rápido. E o fato de querer amadurecer muito rápido, agora trouxe problema para dentro do seu lar, e agora para a sua própria identidade. Então, mais uma vez eu quero repetir, nós precisamos viver cada etapa da nossa vida. Pastor, onde que está esse irmão que solta pipa? Não sei, irmão, alguém cortou e aparou ele. Okay? Não sei se aqui se fala assim, né? Mas, infelizmente, né, dentro da sua imaturidade, ele acabou indo embora. Mas eu quero dizer para você, Deus está promovendo etapas aqui hoje, e essa etapa é etapa para que você cresça, para que dentro do seu interior alguma coisa seja formada, maior ainda, e se você parar agora, qualquer irmão que está aqui dentro hoje, parar, você vai perceber, Deus está movendo alguma coisa nesses dias, Deus está movendo sobre você. E qual é o meu papel, pastor? O meu papel é entrar dentro desse mover de Deus. O meu papel é ir para onde esse vento está soprando. É eu concordar, eu cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Eu quero insistir, Deus está fazendo algo muito glorioso. E Ele conta com a sua participação. Diga assim comigo, eu quero participar do mover de Deus. Agora, nós somos a geração concorrente desse mover de Deus. Por quê? Porque nós somos as gerações queimadoras de etapa. Nunca existiu e nunca existirá uma geração como a nossa. Uma geração imediatista. Eu não sei se já percebeu, eu vou falar algumas coisas que acontecem comigo lá, né? Mas se acontece aqui, pode ser também que tenha a ver, vai que é um problema nacional.
Mas lá no nosso culto, às vezes tem um problema. O culto não acabou e tem irmãos indo embora. E às vezes eu estou pregando e quem prega vê tudo, irmão. Então você fica esperto aí que eu estou vendo tudo daqui, amém? E eu vejo alguns irmãos levantando, indo embora lá no nosso prédio, isso, aquilo. Gente que no meio de um apelo, no final assim da palavra, o apelo da palavra, para responder a Deus, e já estava lá no carro falando amém. Né? Nem estava dentro do culto mais, só via os amém lá do estacionamento. Né? Então, mas por quê? Era uma pressa. E essa geração é uma geração apressada. E essa pressa faz que as pessoas não percebam e elas sacrifiquem as etapas de Deus sobre a sua própria vida. E o conselho que eu dou para você é o seguinte: não sacrifique etapas, não aborte etapa de Deus sobre a sua vida. Cada parte Deus está ensinando algo para você. Até nas suas lutas, acredite nisso. Deus é um Deus paciente. E no meio da sua luta, às vezes você fala, Deus, abrevia logo essa luta para que eu não sofra tanto. Deus é paciente, fica tranquilo, você não vai morrer não, você vai aguentar. Ele não dá a tribulação que você não suporta, mas pode ter certeza, alguma coisa Ele está fazendo nessa etapa. Talvez o fato de nós a percebermos, ela tornará menos dolorosa, ou até haverá uma alegria muito grande, ou até mesmo o fim dessa etapa, porque às vezes Deus apenas quer nos ensinar para nos levar a uma etapa nova. Quantos querem avançar para uma etapa nova? Diga amém. Então nós fazemos isso, corremos tudo, e lá observava, os irmãos, antes de acabar o culto, levantavam para ir embora, e no trânsito, aquela pressa, porque lá tem muito trânsito em São Paulo, mas os irmãos com uma pressa às vezes sem motivo, porque pressa quando você está atrasado é uma justificativa. Continuar dirigindo que nem um louco, quando não está atrasado, então quer dizer que agora é uma característica sua. O fato, às vezes, dessa característica ser manifestada dentro de um contexto, nós atribuímos a culpa ao contexto. Por isso que a gente não é tratado. O pastor acabou de falar aqui que quem reconhece que está doente, que é curado, é uma grande verdade. Quando nós usamos o contexto para falar, não, é porque eu estou atrasado, que eu tenho pressa, nós podemos perder uma chance de sermos tratados. Mas quando nós olhamos que essa correria dos irmãos, em todo momento, é uma verdade dentro de si, é esse imediatismo que eu estou dizendo para você. Eu não sei se você já viu hoje, tudo coopera. Você vai no McDonald's, não sei se eu já falei isso aqui alguma vez, mas no McDonald's você não pede lá, me dá 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, tira o Plix que eu não gosto, o pão com o gergelim. Você não pede assim. Você fala o que lá? Me dá um número 1. Não é assim que você faz? Só eu que como, por isso que eu estou gordo aqui, irmão. Ninguém come aqui um Big Mac, né? Tudo bem, eu comi o Big Mac e faço isso. Eu assumo tudo para minhas calorias. Mas olhe para cá, por favor. Você não pede assim. Você fala, me dá esse daí. Quem gosta de choquito aqui? Deixa eu ser melhor no meu exemplo aqui. Choquito é o chocolate. Levanta a mão que não é pecado, tá bom, pastor? Pastor não vai pôr você num banco. Isso. Ok, quando você vai comprar choquito, o que você faz lá? Fala, me dá esse aqui. Ou você fala, me dá um leite caramelizado, coberto com flocos, chocolate. Não é assim? Né? A receita dele. Por que nós não fazemos isso? Somos imediatistas. Nós queremos algo mais rápido. A gente quer que aconteça rápido. Eu não sei aqui, mas lá em São Paulo está cheio de placas assim, dizendo, até o inferno percebeu isso. Já colocou algumas placas bem assim, na macumbaria. Trazemos seu amor de volta em 3 dias. E agora inventou outra coisa. Pague depois né? É garantido, né? Pague só depois de que ele volta para casa. Falei, rapaz, para quem é do mundo isso é tentador. Agora, por que você acha que o diabo inventou isso? Aí é falta de cliente. Não, tem um monte. Infelizmente tem um monte. Mas sabe o que é isso? O diabo percebeu a nossa geração imediatista. Se você olhar qual salmo que você gosta mais, apressa-te, Senhor. Nós queremos acelerar Deus a todo momento. Eu quero te dizer, desculpa te frustrar, Deus é extremamente paciente. Quanto você mais gritar, mais Ele vai ter mais paciência, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Sabe por quê? É uma boa notícia, Ele já viu o seu amanhã. Ele sabe, Ele vai chorar, Ele vai fazer isso, pois está tudo aí de novo. Ele é paciente com você, diga glória a Deus por isso. Agora você precisa entender isso. Quantas etapas que a gente queima justamente por causa dessa pressa. E eu ficava observando que é apressado desse jeito, em carro, no trânsito, isso, aquilo. Corre tanto para chegar em casa e não fazer nada. Esse é o problema. Correu, abriu a porta, sentou na sala rapidamente, tirou o tênis, ligou a TV, não olhou para os cílios, para não fazer nada. Essa é uma vida que ninguém percebe. Se você olhar, muitas vezes você caiu nessa.
Você está dirigindo rápido? Não, porque eu tenho que chegar rápido em casa. Aí os filhos querem conversar, não dá para conversar com o filho, que eu preciso assistir o jornal agora. É aquela coisa muito exagerada. E aí não sobra tempo para nada, nem para Deus e muito menos para a família. Diga comigo, está queimando etapa. Se você é alguém acelerado, você vai devagar para casa hoje. Antes de você ir embora, você vai abraçar os irmãos da sua igreja. Não é todo dia que você os vê. Você tem que aproveitar essa oportunidade. Esta etapa dentro da sua vida, amém? Então esses momentos na nossa vida nós não podemos quebrar. E a melhor coisa que eu quero te ensinar aqui é que Deus quer trabalhar na sua vida através das etapas que Ele está construindo em você. Diga para o irmão mais bonito que tiver do seu lado, diga para ele assim, se não o pastor Pedro aqui, você pode falar para ele. Diga assim para esse irmão, não pule etapas na sua vida. Posso ouvir um amém? Sabe, irmãos, se até hoje, olhe para cá, por favor, se até hoje, você que está na galeria, você que está aqui embaixo, você que nos assiste, tem queimado etapa na sua vida, eu quero te dizer, o Senhor está te chamando hoje aqui, para nós juntos vivermos um tempo correto de Deus. Mas se de repente você é alguém que, não pastor, eu estou corretamente dentro das etapas, glória a Deus, Deus está te chamando, gerando convicção no seu coração, para que você se mantenha dentro das etapas de Deus. Sabe o que é gostoso dentro de uma etapa de Deus? É por mais difícil que seja a situação, tudo acontece. Por mais assim desesperador, talvez às vezes que seja, nós temos uma segurança dentro de nós, de que Deus está fazendo alguma coisa. A coisa acontece, parece que você está sendo conduzido. Parece que, mesmo que o rio é bravo, mas você está sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Então, essas etapas nós precisamos responder corretamente. E nós temos um grande exemplo aqui, que é o Senhor Jesus. O próprio Deus respeitou etapas. Então, qual é a grande história? Os irmãos sabem, né, que Cristo, Ele decidiu morrer por nós na eternidade. Apocalipse, se eu não me engano, diz que Ele já foi crucificado, de uma maneira simbólica, é claro, crucificado já na eternidade. Sabemos que a manifestação disso foi há 2017 anos atrás, mas que a decisão já foi eterna. Então, quando Cristo veio aqui na terra, Ele nasceu de uma mulher, e você sabe disso. Jesus teve infância, teve adolescência, teve juventude, e chegou na sua fase agora adulta. Então, Jesus passou por etapas dentro da sua vida. Morreu na cruz, e a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou, porque Ele foi até a morte, e o salário do pecado é a morte. Mas quando Ele chega na morte, não era justo Ele ficar lá, porque Ele não tinha pecado. Então a morte não pôde detê-lo, Ele domina sobre a morte, ressuscita ao terceiro dia, e hoje nós temos a oportunidade de crermos nessa obra da cruz, nos tornarmos filhos de Deus, e morarmos na eternidade com Ele. Nós aqui já aceitaram Ele aí, diga amém. Amém, glória a Deus. Então Jesus passou, diga comigo assim, por um processo. Diga assim, Jesus passou por processos. Diga assim, eu passarei por processos. Olhe para mim, qual é o segredo então de nós crescermos para todos os lados? Passarmos pelos esses processos, essas etapas que Deus está construindo algo dentro da nossa vida. Vamos entrar então dentro da vida de Jesus aqui. Evangelho de Lucas capítulo 2, você pode abrir e acompanhar comigo. Nós vamos ler 3 textos desse evangelho, mas está tudo no capítulo 2 e no capítulo 3. Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 40 é o primeiro texto. E o que diz esse primeiro texto? Todos acharam aí, irmãos? Se não tiver, vai estar projetado. E diz o seguinte: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. De quem nós estamos falando aqui? A infância de Jesus. O texto diz aqui que o menino ia crescendo, fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria e a graça de Deus estava agora sobre ele. Vamos continuar lendo alguns textos aqui. Versículo 51, ainda do capítulo 2, versículos 51 e 52, dá mais alguns detalhes para nós da infância. Aliás, só por curiosidade, são muitos poucos textos que enfatizam a infância de Jesus. Então vamos aproveitar todos eles aqui. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Jesus desceu com José e Maria agora para Nazaré. Esse contexto, se eu não me engano, era depois que eles haviam perdido Jesus no Egito, e agora eles estavam voltando com Jesus, e o texto diz aqui, né, que Jesus era submisso.
E o texto continua dizendo: sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Está vendo? Mãe guarda a submissão do filho dentro do coração. Vamos chegar lá já já. A partir desse texto final que nós lemos aqui, com a idade de 30 anos, depois ele vai ao deserto. Mas volte aqui, 30 anos da vida de Jesus. Jesus agora está crescendo junto com os seus pais, junto com José, junto com Maria. E qual que era o comportamento aqui de Jesus? A Bíblia diz que ele era submisso. Se nós formos olhar aqui e colocar na ponta do lápis, na verdade, a gente está falando de um Deus, que embora se esvaziou, se tornando a forma de homem, nascendo de mulher, mas agora um Deus se submetendo a um casal de ser humano. Então, durante 30 anos da vida de Jesus, que você leu aí, qual era o comportamento do nosso Senhor Jesus? Ele era submisso aos pais. O texto continua dizendo uma série de características aqui muito importantes, né? Que ele crescia em graça, crescia em sabedoria, mas tem algumas coisas importantes aqui que diz que ele cresceu em estatura, em sabedoria, em graça. Isso aqui tem a ver com crescimento para todos os lados. Jesus começou a desenvolver um crescimento que atingia todos os lados da sua vida, em graça, em estatura, e como diz o texto aqui, em sabedoria. E esse desenvolvimento de cada etapa de Jesus aconteceu durante os seus primeiros 30 anos de ministério. O que eu quero dizer aqui para os irmãos é que o próprio Deus respeitou etapas dentro da sua vida. Por que Jesus estava participando dessa formação? Porque uma identidade de filho estava sendo construída na vida de Jesus. Pastor, para que eu preciso de etapas na minha vida? Porque está sendo consolidada dentro de você a identidade de filho de Deus. Talvez você não saiba, mas João 1, versículo 9 ou 12, agora não me lembro, mas diz o seguinte: que é poderoso ser filho de Deus, que aquele que recebeu Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filho de Deus. Jesus estava agora na formação constante da sua identidade, tanto diante dos homens, quanto também diante de Deus. É evidente, ele já tinha consolidado que era filho. Ele estava praticando agora, de maneira natural, a identidade do Filho de Deus. Isso, de uma maneira simbólica, tem a ver conosco. O que está acontecendo aqui na nossa vida? Nós estamos em um processo de transformação. Nós estamos em um processo de formação. A gente poderia até fazer Jesus já nascer com 30 anos de idade, começar o ministério dele logo, já salvar todo mundo na face da terra, porque o negócio é acontecer logo a coisa. Mas Deus é um Deus paciente. Quantos anos Deus esperou até que isso acontecesse? No caso, na prática ali, 30 anos. Deus não acelerou o processo. Durante 30 anos, Jesus estava vivendo dia após dia as suas etapas. E eu quero dizer algo para você que está me ouvindo aqui. Deus está aperfeiçoando etapas na sua vida. Não acontecia nada de assim, extraordinário durante os 30 anos dessa fase de Jesus. Eu quero dizer, nem sempre haverá um barulho, nem sempre haverá um grande acontecimento quando Deus está formando etapas na nossa vida. Isso não quer dizer que Deus abandonou você. Mas não está acontecendo nada na minha vida ministerial. Eu garanto para você que se você estiver dentro de uma etapa correta, não é que não está acontecendo, é que você não está vendo. Porque se você estiver dentro da etapa, você vai perceber o mover de Deus, vai perceber para onde que o vento está soprando, vai perceber o que Deus está trabalhando em cada etapa da sua vida. E eu queria te falar sobre algumas delas. Nesta daqui, em que Jesus estava vivendo com José e Maria, um Deus, então concluímos isso, estava se submetendo agora aqui a homens, estava servindo os interesses aqui de José e Maria. Isso é um princípio para dentro de você. Existirão etapas na nossa vida que Deus apenas estará construindo algo através do seu serviço, que talvez você não vai receber nada, mas Deus estará construindo algo dentro do seu interior. Deus te colocará debaixo de alguém, Deus te colocará alguém para cuidar de você. É uma etapa que você não vai andar solto, que Deus vai colocar você, talvez com toda a sua espiritualidade, debaixo de alguém talvez não tão espiritual assim, que Deus vai usar alguém como José e Maria para trabalhar alguma coisa dentro da sua vida. Qual era o coração de Jesus aqui, nessa etapa de crescimento? O coração de Jesus é
todo o tempo se submetia, todo o tempo respeitava, todo o tempo era submisso. Agora eu pergunto para você, Deus gastou ou investiu 30 anos formando isso, para quê? Talvez nós podemos olhar e falar o seguinte: isso aqui é uma perda de tempo. 30 anos, o Filho de Deus na terra, não era melhor Deus já resolver de uma vez? Para alguns é perda de tempo, mas para aqueles que entendem a etapa de Deus, é oportunidade de prática, de identidade de filho. Diga comigo, prática de identidade de filho. Então Jesus aqui não estava perdendo tempo, estava formando identidade. E eu quero falar para você que está aqui hoje, que está talvez dentro de uma etapa de Deus, você não está perdendo tempo, você está diante de uma grande etapa de Deus, você está em um processo de transformação, um processo de formação de identidade. Por isso, não destrua as etapas que Deus colocou você. Como é que Deus nos coloca dentro dessa etapa? Muitas vezes Ele pode inserir você, outras vezes Ele pode usar alguém para te colocar dentro desse contexto. Talvez a célula que você está, talvez o momento que você está passando, talvez a pessoa que está te liderando. Quem faz isso? Esses arranjos, quem faz é Deus. Eu estou aqui pregando o seu papel, eu estou aqui pregando para que nós, a partir de hoje, venhamos a responder. Esse congresso aqui, ele é um processo, em que cada dia Deus vai construir algo dentro de nós, e a palavra de Deus nesse exato momento, está entrando dentro do seu coração, e a instrução de Deus é: eu estou fazendo algo no meio desse processo da sua vida. Você precisa andar conforme a música de Deus, precisa se mover conforme o mover de Deus. Mas vou servir interesse dos outros? Deixa eu te dizer, dentro da igreja não tem interesse dos outros, só tem interesse do reino de Deus. Então quando você se submete a uma etapa agora ministerial da sua vida, você está servindo interesse do reino de Deus. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Tem a ver de que muitas vezes, nessas etapas, Deus vai colocar você abaixo de alguém que talvez não é tão bom quanto você, talvez de alguém que não fale tão bem quanto você fala, talvez que não tenha a quantidade de faculdades que você tem, talvez que não tenha a sua oratória, talvez Deus vai colocar alguém para falar com você, que come gafanhoto, alguém que não sabe se expressar corretamente, e aí esse é o grande teste para a sua vida, na sua etapa. Talvez a célula que você está, você entrou lá, e você de repente, esse líder, eu sei falar melhor do que ele, eu tenho mais tempo de evangelho do que ele. Ok, eu só queria te falar uma coisa: quem te colocou lá não foi o pastor dessa igreja, foi Deus. Qual é o meu papel? O meu papel é me submeter àquilo que Deus está fazendo, porque eu estou em uma etapa de formação de identidade de filho de Deus. Quantos estão conseguindo entender essa palavra aqui? São os arranjos de Deus. Muitas vezes não quer dizer que você vai permanecer uma vida inteira nesse nível, mas muitas vezes significará que você será aprovado no nível que Deus colocou você. E eu vou te dar uma ótima notícia: isso não vai acontecer apenas uma vez. Deus vai testar o nosso caráter, Deus vai nos aperfeiçoar, colocando abaixo talvez de pessoas que não são tão boas quanto nós somos, ou achamos que somos. Então isso se chama processo de Deus sobre a nossa vida. São as etapas. Qual é o comportamento? O que Jesus fez? É necessário que se cumpra toda a justiça. Ou seja, eu preciso me submeter a isso, eu preciso fazer isso. Eu quero dizer algo para você: talvez ainda não chegou o tempo do sobrenatural, do ministério de Jesus, ou sobre o seu ministério. Talvez ainda não veio o tempo em que grandes coisas vão acontecer, grandes unções ouvirem sobre a sua vida, enfim. Mas eu quero te dizer, o tempo de aperfeiçoamento é submetendo, às vezes no meio de um silêncio. Eu quero dizer, Deus está trabalhando dentro da sua vida aqui nesse dia. Deus te trouxe aqui hoje para formação de identidade espiritual dentro do seu interior. Quem aqui quer ser filho de Deus aqui, ou praticar ser filho de Deus? Então você está dentro de um processo. Esse processo vai formar sua casa, sua família, seus filhos, seu casamento, seu ministério, sua vida espiritual.
Isso é o processo que Deus está nos encaixando. O que eu devo fazer? Eu devo concordar com aquilo que Deus está fazendo. Ninguém é melhor do que Deus. Deus sabe o que Ele está fazendo. A Bíblia diz que Ele abate e exalta, Ele empobrece e enriquece. É Ele que faz tudo do jeito dEle. Permita ser movido com Deus, ou por Deus. Não queira sacrificar as etapas. Há algo muito genuíno, algo muito poderoso dentro das etapas. E eu preciso falar da parte de Deus para essa igreja. Essa igreja vai crescer muito, irmãos. Já tem crescido muito. Conversei com o pastor Pedro, tanta coisa gloriosa que Deus vai fazer, está fazendo com os irmãos. Eu quero falar para você que quer crescer junto com isso. Entre na música de Deus. Entre nos princípios daquilo que Deus está fazendo. Concorde com o que Deus está fazendo. Concorde com aquilo que Deus está falando. A luz da palavra através do seu pastor, através dos seus líderes, através daqueles que te acompanham. Jesus se submeteu a João Batista. Se você é alguém que está sozinho, eu não me envolvo com nada disso não. Eu quero ficar do jeito que eu sou dentro da igreja, e eu vou ali para ouvir a palavra de Deus. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas eu quero te dizer uma coisa, você também é livre para ser igual a Jesus, a submeter-se. Você precisa ter alguém que fale na sua vida. Você precisa ter alguém que puxe a sua orelha. Alguém que te tire das meias verdades que vocês aprenderam nesses últimos tempos. E entra no sim de Deus, ou no não. Alguém que te aconselhe, se submeta. Jesus fez isso. Deus gastou 30 anos ensinando isso. E Ele está te convidando aqui hoje para você fazer a mesma coisa. Diga assim comigo: processo de formação. Diga: eu estou no processo de formação. E o que vai acontecer diante disso? Vai formar a identidade que nós temos. Vai formar de fato quem a gente é. Porque tem um monte de crente que tem 70 anos de igreja, pastor Alexandre, mas na verdade não tem nada de cristianismo, porque apenas teve dias somados. Ele perdeu a oportunidade das etapas. Mas eu quero dizer, Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Esse Deus que é maravilhoso e lindo, Ele é paciente. Por isso que Deus está amando e esperando a pessoa acordar. Eu quero dizer para você que já acordou, está aqui ouvindo a palavra de Deus. É tempo de entrarmos no mover de Deus. É tempo de desfrutarmos cada etapa que Deus tem para a sua vida. Talvez você está olhando para a sua vida financeira, profissional, e parece que tudo parou. Eu vou te dar uma dica. Às vezes tudo para quando nós saímos do mover. Você olha para a sua faculdade e fala: eu tenho um currículo tão bom, pastor Pedro, mas nada acontece na minha vida. Eu vou te falar, você não está andando dentro do mover. Entra dentro do mover, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É maravilhoso quando a gente está dentro do mover. É maravilhoso quando nós estamos dentro desse processo, que Jesus também entrou no processo da formação. O que vai acontecer? Deus começa a liberar coisas grandes sobre a nossa vida. Agora, que valor que tem essa formação? E aqui eu queria finalizar essa palavra nisso. Que valor que tem essa submissão de Jesus a José e Maria, essa submissão a João Batista, essa submissão a todo esse 30 anos de edificação? Jesus estava formando a identidade. Para que Ele quer formar a identidade de filho dentro de você? Basta você continuar lendo o texto. Você sabe que à frente, Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 12, eu quero ler esse texto com você. Jesus passa por 3 testes. E nesses 3 testes, você vai entender o que manifesta lá. Manifesta a identidade de filho de Deus. Eu quero dizer para a igreja, para os irmãos que estão aqui hoje, para que Deus está formando filho, a identidade de filho dentro de você? Para que Deus está formando, através de cada etapa, essa identidade dentro da sua vida? Para que você passe pelos testes que virão sobre você através da manifestação da identidade de filho. Nós querem vencer a partir de hoje aqui? Eu quero apenas citá-los, mas vamos ler o texto, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Olha que interessante o que acontece após isso. Esse contexto agora é o seguinte, depois que Jesus agora se encontra com João Batista, e ele é batizado, e aí começa o seu ministério. O texto diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ou seja, do seu batismo, e foi guiado pelo mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais teve fome. E disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão.
Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E levou e mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue. E eu a dou a quem eu queira, a quem eu quiser. Portanto, se prostrando me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E então levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te daqui para abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Mas respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Olhe para cá, por favor. Por fim, agora Jesus, depois de sua identidade formada, agora Jesus começa o seu ministério. Aonde que se inicia a nossa vida? Depois de um tempo de etapas de formação. Inicia através de teste de Deus sobre nós. Qual foi o primeiro teste que veio sobre Jesus? Foi o teste da provisão. O diabo virou e falou assim, olha, eu vejo que você é maduro na palavra de Deus, eu vejo que você é alguém que de fato tem uma vida com Deus. Eu estou usando minhas palavras, ok, irmãos? E o diabo disse para ele o seguinte, você está com fome, eu percebi que você está com fome. Obviamente o diabo não lê a alma de ninguém, mas dá para ver quando a gente está com fome, sim ou não, irmão? Se olhar para alguém que está com fome, você percebe, esse cara está com cara de fome. Mas aí o diabo vira agora para Jesus e diz, percebe que ele está com fome. Aonde é que o diabo vai agir na sua vida? No dia da sua fraqueza. Você já viu quando você está com fome, como é que você fica? Fica nervoso. Quem fica nervoso quando está com fome aqui? Eu fico. Fica ansioso, o raciocínio fica curto, a gente fica com preguiça de pensar. Quando a gente está com fome é assim ou não é? Lógico que é. Quando estamos com fome, temos essa dificuldade. Então agora o diabo pega Jesus nisso. Fala, você está com fome, né? Por que você, se você é filho de Deus, se é o quê? Filho de Deus. Espera lá, o que Jesus passou 30 anos formando? Diga, identidade. Aonde que o diabo agora quer confrontar Jesus? Identidade. O diabo queria produzir dúvida. Tira esse negócio de filho da sua cabeça. Não queira viver isso sobre você. Agora, se é, como você está falando que é, por que você não pega essa pedra e faz transforma ela em pão? O que significa essa fase sobre a nossa vida? Eu já queria aplicar para nós ganharmos bastante tempo aqui. Essa representa mais um teste agora, depois que nós passamos por essa etapa. Você vai entender a vantagem que é formação de identidade dentro de nós. Jesus agora tem identidade consolidada. A resposta de Jesus é, nem só de pão verá o homem. Mas na minha vida, pastor, o que significa isso? Isso aqui na nossa vida significa a oportunidade que nós temos de usarmos agora talvez até o poder de Deus para destruirmos o processo que Deus está fazendo na nossa vida. Se Deus colocou você em um deserto, e aqui Jesus foi levado, conduzido pelo Espírito, Deus vai proteger você no seu deserto. Mas o que o diabo queria fazer? Usa o nome de Deus aí, saia logo desse deserto. Ou seja, faz alguma coisa do seu jeito, porque comida aqui não vai ter para você. E o que nós somos tentados, o que a crentaiada hoje no mundo inteiro faz mais quando você liga um rádio? Eles ficam querendo usar o nome de Deus para quebrar qualquer processo, para querer, na verdade, antecipar, sacrificar a etapa que Deus está ensinando. Se Deus está movendo sobre algo, acredite, você não vai morrer de fome, porque Deus não é irresponsável. Jesus estava sendo tentado lá no deserto, não tinha nada para ele comer, mas o diabo estava dizendo, sacrifica a etapa, sacrifica todo esse processo. Se você é filho de Deus, gere em você mesmo a provisão. Quantas vezes a gente é tentado gerar provisão no meio de um deserto nosso? É ou não é? Quantas vezes, pastor Alexandre, a gente quer resolver do nosso jeito? Abraão foi um cara que tentou resolver do jeito dele, teve 13 anos de silêncio. Deus falou que ele ia ter um filho, ele tentou do jeito dele. Aí Deus falou, não era do seu jeito, é do meu jeito. Então eu quero dizer aos irmãos aqui, que transformar pedra em pão, da nossa maneira, é simplesmente anularmos que Deus vai cuidar de nós.
É duvidarmos de que Deus vai suprir a nossa necessidade. Mas eu quero insistir dizendo, o Deus que te levou ao deserto, Ele vai levar você para lá, para praticar a identidade que você aprendeu em cada etapa da sua vida. Qual é a identidade? A identidade de filho. Eu vou fazer o que no meio desse deserto? Eu vou crer. E eu vou dizer para o diabo, nem só de pão viverá o homem. Eu vivo daquilo que Deus fala. Você que está aqui me ouvindo hoje, você vive daquilo que Deus faz. Você vive daquilo que sai da boca de Deus. É o que Deus falou que vai acontecer na sua vida. Pode ouvir, posso falar um amém aí, irmãos? Você vai viver daquilo que Deus falou. Se Deus falou, vai ser. Creia na palavra de Deus. Não queira anular essas etapas que Deus está promovendo sobre a sua vida. Não deixe a urgência tomar a frente do temor que você tem por Deus. Não vai lá agindo, não vai acontecer. Deixa que o Deus que prometeu vai fazer acontecer. Diga para o irmão que está do lado, nem só de pão viverá o homem. Mas diga para ele assim, você viverá com aquilo que sai da boca de Deus. Posso ouvir um amém? E aí, esse foi o primeiro teste, foi o teste da provisão. Jesus teve outro teste também, que foi o teste agora do valor. Satanás agora coloca ele em cima de um pináculo e aí diz para ele o seguinte, está vendo toda essa glória, esse reino? Na verdade mostra, não sei se uma visão ou algo parecido, mas mostra todo o poder, glória. Eu acredito, né? Isso é uma opinião minha, que ele deve ter mostrado até dos dias de hoje. Alguma coisa assim parecida. Falou, eu te dou tudo, agora você não precisa fazer nada. Não precisa fazer nenhum truque evangélico, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa fazer nada. Você só precisa se ajoelhar, só se curva diante de mim, que eu te dou tudo isso. Porque é meu, porque Deus me deu. Foi entregue a mim. Eu posso dar para quem eu quiser. Então somente se ajoelha diante de mim, que eu vou dar isso para você. Qual foi a pergunta novamente? Se é filho de Deus. Você percebe que todo momento a guerra é essa. Você percebe que o interesse de Satanás aqui é desvirtuar a questão da identidade, é trazer dúvida sobre a identidade de filho. Agora, onde que Jesus consolidou a sua identidade? Durante 30 anos da sua vida. Por que você está vivendo aí submisso a Maria? Porque está aguardando o cumprimento do tempo. Por que viveu 30 anos se submetendo a algo? Porque uma formação, eu sou filho de Deus, que estou sendo formado aqui na terra. Era justamente essa lógica da coisa aqui. E aí, por fim, o que acontece? Acontece o teste do valor. Qual era o teste do valor? Era esse. Se curva diante de mim. Se curve que eu te dou tudo que você precisa. E sabe onde entra esse teste na nossa vida? É quando Deus está encaixando uma fase, aí vem uma oportunidade para você largar tudo isso e você viver uma aventura aí fora. Não, pastor, apareceu uma oportunidade para eu trabalhar e ganhar 100 mil reais. Oh, emprego bom, 100 mil reais. Mas qual é o horário desse trabalho? Domingo a domingo, mas o meu dízimo é do Senhor. Você está comprando Deus. Deus não quer o seu dízimo, Deus quer você. Agora, por que nós nos vendemos? Tem um monte de cristãos se prostituindo espiritualmente. Como? É quando se troca os valores. Por isso, Satanás fez isso com Jesus. Ele disse para ele, ó, se curva que eu te dou tudo. Eu conheço um monte de irmãos que se essa proposta viesse, já estava lá. Mas aqueles que têm identidade formada, você que está aqui ouvindo a palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus, que faz parte da formação dessa igreja, que teme a palavra de Deus e veio aqui ouvir a palavra de Deus, o seu comportamento tem que ser como o do Senhor Jesus. Qual foi o comportamento do Senhor Jesus? Está escrito que nós devemos apenas adorar a Deus e não adorar nenhum outro Deus. Se você pegar esse texto no original, Jesus não pronuncia como está pronunciado. No original, lá em Deuteronômio diz, somente a Ele temerás. Jesus diz algo além. Jesus classifica aqui temor como adoração. E Ele diz, somente ao Senhor adorarás. E somente a Ele prestará culto. O que significa esse princípio aqui? Definição da formação que Jesus teve. Qual é a nossa definição? Eu não vou adorar nada. Eu só vou me curvar diante daquilo que Deus tem para mim. Quem vai te enriquecer é Deus. Não é que se aparecer uma oportunidade não é de Deus. É que quando vem a de Deus ela é perfeita. Quando vem a de Deus a Bíblia diz que enriquece e não acrescenta dores. Não vai sacrificar a sua família. Não vai sacrificar o tempo com seus filhos. Não vai sacrificar o seu ministério. Porque a vontade de Deus não acrescenta dores. Posso ouvir um amém? E ela vai te enriquecer sim. Mas não acrescentará dores na sua vida, porque essa etapa de Deus sobre você.
Então Jesus agora está dentro de um processo magnífico de prática de identidade. Quando é que a gente vai ser aprovado no teste aqui da proteção? Ou melhor, desculpa, no teste do valor. É quando nós observarmos tudo isso e nós nos submetermos àquilo que Deus está fazendo. Diga comigo assim: eu sou filho de Deus. Diga assim: Ele vai suprir toda a minha necessidade. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Não se curve diante de nada, a não ser diante do Senhor. Não se venda, não troque o que você está vivendo hoje ministerialmente por qualquer coisa. Não coloque o seu dedo. Deus não precisa da nossa mão. Deus só precisa que nós estejamos debaixo da mão dele. Não queira se promover, não queira construir nada do seu jeito. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus fazer tudo sobre a sua vida. Posso ouvir amém? Última coisa para nós louvarmos, orarmos a Deus aqui, foi o teste da proteção. O diabo levou ele até um pináculo e disse: se joga daqui, porque o Salmo 34:7 diz que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Se Jesus pulasse, eu creio que Deus iria mandar anjos, o Filho de Deus não morreria. Mas eu acredito que estaria condenado, porque a Bíblia diz que nós somos escravos de quem nós obedecemos. Jesus estaria obedecendo a Satanás, portanto, está tudo condenado. Mas Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Por que essa definição? Porque mais uma vez, Satanás fala: se você é filho, diga comigo, eu sou filho. O que significa isso? Circunstâncias muito complexas. Olha, dá uma loucura aí que Deus vai livrar você. Você está no meio de um aperto financeiro, faz uma loucura, está escrito que Deus vai dar ordem ao seu respeito. Você está no momento de pressão, faz uma loucura qualquer, porque mesmo que errada, Deus vai proteger. Não faça isso. O conselho aqui de Satanás, na verdade, era esse. Mas se ele fizesse, qual que era a consequência? Jesus estaria duvidando do cuidado de Deus. Todos os dias, Satanás quer tentar o seu coração, para você duvidar que Deus vai cuidar de você. Mas eu estou aqui para afirmar algo, para você que é filho de Deus, que tem a identidade consolidada, que Deus vai mandar socorro qualquer momento da sua vida, porque a Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Não é que foi em cima da hora, é na hora certa que Deus age sobre a nossa vida. Não é que quase não deu, é porque deu da melhor forma possível. E se você entrou aqui em forma de aperto, eu quero lembrar você da sua identidade. Você é filho de Deus. Esse processo de formação está consolidando a sua identidade. E se o diabo quiser tentar você e querer levar dúvida da sua identidade que está sendo formada, a sua resposta para ele vai ser o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu creio que Deus vai continuar cuidando de mim. Você pode dizer amém por isso? Você pode hoje olhar para a sua situação de dificuldade, de crise, e você falar isso para que o inferno ouça, dizendo que você permanecerá firme. Lá na sua casa, na sua oração, no trânsito, no seu trabalho, levantar a sua mão e proclamar isso. A situação está apertada, eu não vou fazer loucura. Eu creio que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. O que ele diz lá em Coríntios? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a promessa de Deus para nós. E junto com isso ele diz que toda promessa de Deus tem consigo sim o amém. Então Deus, tudo que Ele falou, Deus vai cumprir. Deus vai executar aquilo que Ele prometeu para você. Qual é a minha posição, pastor? A sua posição é de filho de Deus, é estar dentro de um descanso, é não duvidar daquele processo que Deus colocou você, para você passar, e para que a identidade seja formada, e você levantar a sua mão e falar para Deus: eu continuo na dependência, porque eu sou filho de Deus. Mas pode dizer amém por isso? Eu quero orar por você agora, e é tempo de nós agora respondermos o apelo da palavra de Deus. Aí no seu lugar, no seu coração, de você falar: Deus, olha, eu quero hoje viver isso dentro da minha vida. Eu queria que os irmãos ficassem de pé. Eu queria orar por você agora. Os irmãos louvor também, por favor. Eu queria lembrar você de algo. Qual foi os primeiros tempos da vida de Jesus? Algo estava sendo aperfeiçoado na vida dele. 30 anos de formação, para que depois conseguisse resistir os testes que vieram sobre ele. Jesus foi aprovado em cada um deles. Qual é a fase que você está aqui? Eu não sei. Você quem sabe? Talvez sua fase está naqueles primeiros anos da vida de Jesus. Eu preciso me alinhar com aquilo que Deus está fazendo.
seja com o seu líder, com o seu pastor, com a sua célula, com o seu momento que Deus está fazendo, concorde, deixa Deus vencer você. Concorda com aquilo que Deus está fazendo. É a melhor forma de nós vivermos a vida cristã, porque o que Deus está fazendo é o melhor para a sua vida. Formação de identidade dentro do seu interior está acontecendo aqui hoje. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Coloque a mão no seu coração agora, eu queria que você orasse. Depois eu vou orar por você. Responda agora ao Senhor, fala: Deus, olha, eu estou aqui, eu ouvi a sua palavra, da forma que você quiser, seja alto, baixo, em pensamento, do jeito que você quiser. Começa a falar com Ele agora. Deixa o Espírito de Deus agir agora. Deixa o Espírito agir. Jesus aprendeu a ser filho, para depois ir para níveis sobrenaturais. Não queira níveis sobrenaturais sem aprender a ser filhos. Porque o que garantirá no meio dos testes é a prática da identidade. Começa agora a falar com o Senhor. Pai, nesse congresso, eu quero crescer. Você quer crescer? Ore. Senhor, eu quero crescer. Eu estou muito tempo do mesmo tamanho. Eu estou muito tempo do mesmo jeito. Estou muito tempo com nível de conhecimento mesmo de muitos anos atrás. Minha família está do mesmo jeito. Meu casamento com os mesmos problemas. Minha família com os mesmos problemas. Meus filhos com as mesmas crises. Mas eu entrei aqui hoje nesse congresso para mudar a minha vida, para mudar a minha história. Comece a falar com o Senhor agora. Fale com Ele. Você que veio aqui hoje pedir isso para Deus, fala: Senhor, eu quero um movimento na minha vida. Eu quero submeter as etapas que o Senhor tem relacionado para a minha vida. Eu quero viver o melhor. Isso mesmo, fale com Ele agora. Oh Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos agora, ó Deus. E eu quero liberar sobre eles da vida do Senhor. Senhor, a manifestação da formação. Cada etapa, cada tempo, forma tudo aquilo que o Senhor está formando. Leva a concordar, a depender, a se encaixar ao ambiente onde tudo acontece, que é o ambiente da sua vontade, que é o ambiente do seu mover. Eu libero dessa unção agora sobre a vida dos meus irmãos. Aquece cada coração agora. Libera da vida sobre cada família, cada filho, cada mãe, cada pai, cada parente. Ó Deus, eu libero da sua vida agora. Enche agora o coração dos meus irmãos. Eu libero a manifestação da identidade, a formação da identidade de filho de Deus. Eu declaro que eles se submeterão aos moveres do seu Espírito, a tudo aquilo que o Senhor estará fazendo, a tudo aquilo que o Senhor está gerando. Senhor, essa igreja, ela vai desfrutar do melhor desta terra. Eu quero declarar que os dias, os melhores anos, são esses a partir de agora, que o Senhor tem preparado para essa igreja do IBS, sobre as famílias dessa igreja. Eles vão crescer para todos os lados. Eles viverão, Senhor, o crescimento por estarem submetidos ao mover de uma construção profética do Senhor. Senhor, a colocar em prática a vida cristã. Eu declaro que o mover de Deus vai queimar teu coração nesses dias. No nome de Jesus, eu abençoo agora o seu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E depois de humilhar, eu não quero ir embora. Cante comigo, igreja. Quero viver contigo, Senhor. Vem e entra no meu bar. Diga isso. E me faça esquecer a noite triste nessa hora. Só tua presença pra mim é o bastante. Porque uma coisa eu sei, eu não serei como antes. Vem, diga, vem e entra no meu barco, muda minha história e me faça esquecer a noite triste nessa hora. Só tua presença pra mim é o bastante. Porque uma coisa eu sei, não serei como antes. Aleluia.
Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus nesse lugar, queridos? Quantos podem aplaudir o nome do Senhor mais uma vez? Louvado seja o nome do Senhor.